os 3 pilares de uma rotina de estudos funcional. Eu sempre oriento meus pacientes, os pais e também envolvo a escola neste processo para que tenhamos resultados significativos. Bom, o primeiro pilar é o planejamento. Então, esse planejamento ele precisa também ser visual. Pode ser por escrito, usando um planner, pode ser com um quadro branco em seu quarto, para que ele saiba necessariamente o que ele irá precisar organizar para cada dia da semana, a sua rotina no que diz respeito aos seus horários, se faz alguma atividade após a aula, se ele precisa levar algo naquele período específico para a escola, seja para a entrega de alguma tarefa, de algum trabalho, seja também a organização de estudos para um período de provas. Então, o planejamento ele é extremamente eficaz e necessário neste combo de etapas. Lembrando que cada caso irá precisar de um ajuste ou outro, de uma mudança ou outra, mas eu estou dando exemplos que eu utilizo normalmente com os casos que eu atendo, crianças e adolescentes. Um outro pilar é a parte da organização, como organizar o seu fichário, de que maneira que ele organiza os seus registros, se ele separa as disciplinas. Parece ser uma coisa tão óbvia, não é? Ser uma coisa tão prática, tão comum, mas o que é óbvio para mim pode não ser para o meu paciente. Então eu sempre penso que apresentar como utilizar cada recurso é de extrema importância para que ele saiba justamente como que ele consegue fazer uso dessa estratégia. Então, esses marcadores, essas divisórias, é algo extremamente importante, colocando o nome aqui sempre da disciplina. Outra coisa, eu também uso modelos, daqui é apenas um modelinho que eu aplico aqui para mostrar para os meus pacientes, tá? Eu uso post-its para trabalhar também na hora dessa rotina de estudo, na hora do registro em sala de aula e também o registro da rotina de estudo em casa, usando os mapas mentais. Pode ser com post-it, mas também pode ser com uma folha em branco que ele monte com canetinhas coloridas, enfim, da maneira que ele considerar mais adequado, da forma que ele conseguir se organizar melhor. Eu ofereço os exemplos e vamos ajustando essa aplicabilidade mediante a forma que cada um se identifica. E após essa etapa do mapa mental, vem o momento da parte dissertativa, que é o resumo do que ele acabou de estudar. E esta leitura em casa dos textos que ele precisa ler para alguma disciplina, seja ela qual for, que necessite de leitura, ele irá ler por etapas. E como será esta leitura? Sempre separando uma folha, 3 parágrafos, não algo muito extenso, para que ele também não se perca nesta leitura e não consiga interpretar e guardar na memória o que acabou de ler. Então, sempre pontuando essa parte da quantidade do que será analisado. Então, ao ler, ele vai ler em voz alta e vai marcar posteriormente as partes que ele considera mais importantes para fazer o seu resumo. Se por um acaso, no decorrer da leitura, ele se deparar com alguma palavra que ele desconheça o significado, na mesma hora ele vai pausar essa leitura e vai procurar o significado desta palavra e vai anotar nesta mesma folha. Por que isso é importante? Senão ele não vai compreender o que está lendo e aí não será funcional, não é? Então nós precisamos também pensar em cada detalhe no momento de orientar este passo a passo, tá? Então, nós temos que pensar em todas essas informações. Bom, ao término deste registro, que ele pode já iniciar este mapa mental e este resumo no decorrer da aula, durante a explicação do professor, apresentar ao professor, de preferência, pedir a ele um tempinho, professores de ensino fundamental 2,
que é mais corrida a aula, há poucas aulas durante a semana, então solicitar rapidamente que esse professor, se possível, se ele pode dar uma olhadinha, se ele realmente pontuou as partes mais importantes, se este mapa mental está adequado, está correto, se esse resumo também está adequado, está correto. Por quê? Porque ele vai estudar em cima disso. Então, essa parte, ela precisa acontecer. Então, eu sempre combino com os professores, respeitando, é claro, a rotina, o horário. Eu também me coloco no lugar dos professores, eu sei o quanto é corrido. Então, nós também temos que tomar estes cuidados, não é? De solicitar, sugerir, se possível, o professor fazer essa verificação. Que isso vai fazer toda a diferença na hora que ele for estudar em casa. A terceira etapa, o terceiro pilar, né? Então, eu falei do planejamento, falei da organização deste registro, né? Apontei aqui alguns exemplos de como organizar este fichário, tá? Agora, o último pilar é a aplicabilidade. Não adianta fazer tudo isso se não orientar, né, todas essas etapas, se não aplicar. Então, a aplicabilidade, ela precisa envolver também a família e a escola, para que todos saibam como que isso está ocorrendo, conscientizando também o paciente, independente de sua idade, para que ele também consiga fazer uso disso. Esta rotina de estudo, ela precisa ser de preferência diária. Então, ao planejar, lá no primeiro pilar é o planejamento. Ao planejar a sua rotina, já iremos acrescentar aí um momento de estudo. Como que eu oriento os meus pacientes, né? Volto a dizer, respeitando aí as necessidades de cada caso, mas eu sempre vou ajustando este tempo mediante o momento que ele está vivenciando. Se é um momento de estudo diário, mediante o conteúdo que ele está aprendendo durante a semana, durante o mês, é de uma forma, tá? O tempo de estudo é organizado de uma maneira. Se está próximo de um processo de avaliação, nós já acrescentamos mais um pouquinho. Há casos que eu também preciso encaminhar para uma professora, para a professora particular, para que ela possa ajudar a família em acompanhar esta rotina de estudo para esclarecer dúvidas, tá? Também a etapa da escola, se este caso também vivencia alguma adaptação curricular, se este caso está vivenciando alguma flexibilização de tempo, de execução de provas, de trabalhos, enfim. Então, tudo isso precisa ser previamente analisado, combinado nas orientações, lembrando que, enquanto psicopedagoga clínica, cabe a mim orientar a família neste processo de mediação, sem fazer o resumo para a criança, que infelizmente às vezes acontece, com a maior das boas intenções, é claro, né? Mas a família precisa estar ciente que essa estratégia não é funcional e não irá promover de fato um avanço no processo de aprendizagem. Ele precisa ter essa autonomia para que ele consiga fazer da maneira que é possível para ele, fazendo os ajustes necessários, como eu já disse, mediante as suas necessidades cognitivas, mediante as suas necessidades psicomotoras, entre outras. Então, a família precisa estar ciente que o processo de mediação, o processo de intervenção é levá-lo a pensar e não fazer por ele, tá? E a escola também vai estar contribuindo em acompanhar estes registros em sala, se ele está conseguindo registrar todos estes conteúdos de uma maneira funcional, de uma maneira que ele também consiga compreender o seu próprio registro ao estudar em casa, ok? Então, essas orientações, elas precisam ocorrer periodicamente. É desta forma que eu trabalho com os meus pacientes, oriento a família e oriento a escola para que juntos possamos atingir os nossos objetivos de uma maneira muito mais eficaz e assertiva, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se contribuiu aí com a sua prática,
curta, compartilhe, siga o canal Marque Amigos. Qualquer dúvida também é só comentar abaixo. Um beijo!